Salve caras, beleza? Antes de a gente começar, eu gostaria de dizer que o motivo que eu estou trazendo esse vídeo sobre a série From, ou A Origem, como você preferir, é que eu realmente precisava conversar com alguém sobre ela. Infelizmente, eu não conheço ninguém próximo que esteja acompanhando, então eu quis trazer algumas dúvidas e opiniões sobre as criaturas das séries. Dúvidas essas que estão me consumindo. Para quem acompanha o canal já sabe o tipo de conteúdo que eu faço. Então realmente eu gosto muito de histórias sobre monstros e lugares sobrenaturais. O que eu acho que vai se encaixar perfeitamente aqui. Bom, tendo dito isso, o foco do vídeo de hoje é pra gente discutir um pouco sobre os monstros ou as criaturas da série. E caso vocês gostem desse tipo de vídeo, a gente pode voltar a falar mais sobre ela no futuro, porque realmente tem muitos mistérios soltos. E para resumir, eu fiz uma lista com 5 possíveis monstros e criaturas que podem representar os monstros da série, não apenas os monstros que aparecem na cidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu gostei. E se não for um inscrito aqui no canal, te convido a fazer parte dos nossos estudos, se inscrevendo e ativando as notificações. Ah, e como último aviso, esse vídeo é baseado em algumas ideias que tive, algumas dúvidas e também algumas maluquices. Então não tome como verdade absoluta, e claro, estou sempre aberto à teoria de terceiros e também à sua opinião. As ideias vão das mais acreditadas às mais malucas, e eu não preciso nem avisar que vai ter spoilers. Então agora que os recados foram dados, bora começar. Eu acho que de todas as teorias que eu li na internet, a grande maioria acredita e concorda que seja o Ghoul. Faz sentido serem os Ghouls pelas informações que temos da segunda temporada. Por exemplo, a Tabitha caindo no buraco da casa e ao encontrar o Victor, ela se depara com uma caverna, onde esses seres estão dormindo. Juntando isso ao fato de que eles devoram a carne humana, faz bastante sentido mesmo. E, inclusive, eu já trouxe um vídeo sobre essas criaturas aqui no canal. Vale aqui ressaltar a descrição mais comum desse ser. O Ghoul é um ser semelhante a um demônio ou humanoide monstruoso, associado a cemitérios e ao consumo da carne humana. Na ficção moderna, o termo tem sido frequentemente usado para um certo tipo de monstro morto-vivo. A palavra Ghoul também é usada em sentido depreciativo para se referir a uma pessoa que se delicia com o macabro, ou cuja ocupação envolve diretamente a morte, como um coveiro ou um ladrão de túmulos. Na mitologia árabe, sua origem é um monstro canibal que habita debaixo da terra e outros lugares desabitados, o que faz muito sentido outra vez, pelas criaturas habitarem embaixo da terra na série. Porém, como foi mostrado roupas, itens e brinquedos, dá a entender que essas pessoas poderiam ser muito bem os primeiros habitantes da cidade e que de alguma forma se tornariam essas coisas. Mas o que me incomoda é que eu não achei nenhuma lenda que fala sobre amuletos que sejam usados contra os Ghouls. Outro ponto importante é que eles são extremamente agressivos, o que me deixa um pouco confuso pelo comportamento deles de ficarem sorrindo ou tentando enganar as pessoas para entrar nos lugares. Geralmente os Ghouls se alimentam de mortos. E se realmente as pessoas da cidade estiverem mortas, como a pergunta que a Tabitha faz no começo da série? Então até faria sentido esses seres surgirem, mas aqui aparecem mais dúvidas. E as pinturas da caverna? O que me leva à próxima possível criatura que ataca a cidade. Como eu havia mencionado antes, sobre as pinturas, como se trata dos Estados Unidos, pode ser que estejamos falando de alguma criatura da mitologia nativa americana, nesse caso, o Wendigo. Outro ser que também tem vídeo por aqui. Sim, eu vou te explicar o porquê dessa teoria. Vamos à primeira descrição básica desse ser. O Wendigo é no folclore nativo americano uma criatura devoradora de seres humanos ou espíritos malignos nativos das florestas do norte da costa atlântica e das regiões dos Grandes Lagos dos Estados Unidos e Canadá. O Wendigo pode aparecer como um monstro com algumas características de um ser humano, ou como um espírito que possui um ser humano e os tornou monstruoso. Historicamente, está associado ao assassinato, à ganância insaciável e aos tabus culturais contra esses comportamentos.
Um dia, um homem, preso na floresta em um rigoroso inverno, comete o ato de canibalismo, mudando para sempre. Vocês conseguem perceber alguma semelhança? Graças às pinturas da parede, eu o associei a esse ser. E não apenas isso. A gente sabe que a floresta ao redor da cidade também é um dos muitos mistérios. Um lugar perfeito para esse tipo de criatura se abrigar, né? Sabendo que ele pode possuir seres humanos para enganar os outros e se alimentar da carne deles, faz com que ele se encaixe muito bem no contexto de monstros da série. Será que seria um endigo? Quem sabe? E já que mencionamos a floresta, vamos ao meu terceiro palpite, e que inclusive eu tendo a achar que seja mais uma criatura adicional do que os monstros que atacam a cidade, pois em determinado momento Ethan cita algo sobre os desenhos, sobre ter mais monstros, informação que é confirmada quando Boyd encontra o cara da masmorra, que fala que as criaturas da cidade não são a pior coisa que tem ali, ou algo assim que ele fala, o que me leva ao Lash. Tá, eu sei que parece ser uma ideia bem maluca, mas foram os seguintes acontecimentos na série que me deram esse clique. Em determinado momento, o Victor fala pro Ethan que as árvores estavam se movendo de lugar. Sim, eu sei que isso não é o suficiente. Então que tal os corvos com comportamento estranho? E o cão da floresta? Os animais que misteriosamente aparecem, que são usados como alimentos e ficam na fazenda. Para explicar melhor essa teoria, vamos à descrição desse ser. O Lash geralmente aparece como um homem alto, mas ele é capaz de mudar o seu tamanho desde um ser humanoide a uma árvore muito alta. Ele tem cabelos e barba feita a partir da grama vivente e das vinhas, e às vezes é representado como uma cauda, cascos e chifres. Ele tem a pele branca e pálida como de alguém morto. Às vezes também é considerado semelhante ao diabo. O Lash tem uma ligação estreita com lobos, ursos, cães e corvos. Ele é dito por ter a capacidade de mudar para qualquer forma de animal ou vegetal. Quando ele está em forma humana, ele aparece como um camponês comum, exceto por seus olhos que parecem opacos. Em histórias antigas, era dito que o Lash visitava os camponeses e ajudava a prover suas colheitas. Mas com o tempo e a chegada das religiões, especificamente a católica, esse ser foi sendo evitado, inclusive usavam símbolos para ele não se aproximar. Talvez os três que eu falei até agora seja o que menos faça sentido, mas tem muita coisa sobre a floresta na série que a gente ainda não sabe. Sem mencionar aquelas crianças estranhas que aparecem para Tabitha. Seria algum tipo de ser da floresta, como tínhamos em Game of Thrones? A questão que mais me pega aqui é sobre a aparição dos corvos, que inclusive aparecem nas pinturas e também nos desenhos, sendo um dos primeiros sinais que deu ruim. E se juntar isso, as árvores se movendo e ao uso do símbolo, podemos dizer que o Lash não seja uma opção tão maluca assim, não é? E se você achava que o Lash era viagem na minha cabeça, então esses dois últimos com certeza vão te surpreender. Lich. Tem muitas teorias na internet que o que acontece realmente na série seja uma espécie de experimento científico, certo? Mas tem algo que é bastante citado e que eu vi alguns gringos comentando em alguns fóruns, que é o fato da série seguir as aventuras das histórias do tal Chromanocle que o Ethan acompanha. Personagem que está sempre em algum tipo de aventura. E quando Boyd encontra o homem acorrentado, parecia muito que ele estava em uma espécie de masmorra, bem ao estilo RPG, que me fez lembrar também do desenho A Caverna do Dragão, onde eles estão presos e nunca conseguem sair de lá. Será que teríamos alguém poderoso por trás daquele lugar? Um feiticeiro necromante ou até mesmo um xamã que amaldiçoou aquele solo? Um ser maligno como um Lich que usa os mortos para atormentar as pessoas da cidade? Eu sei que talvez essa seja a ideia menos provável de todas, mas que segue um pouco a linha de raciocínio de Ethan, sobre o lugar ser uma aventura e ele mencionar quests. E para fechar, essa teoria também tem a ver com os monstros, porém não os que atacam na cidade, e sim na floresta. No final da primeira temporada, o Ethan cita, além dos monstros, espantalhos e aranhas. Pois é, as aranhas que inclusive picam o Boyd quando ele e a Sarah chegam naquela floresta cheia de teias e uma grande árvore com mais teias ainda. Inclusive, quando eles estavam na barraca, algo meio que arrasta e balança a barraca deles, antes deles escutarem os barulhos do farol e ver aquela luz.
Mais uma vez, pesquisando, eu me deparei com uma lenda nativa americana que tem a ver com aranhas. Os Hopi têm sido traduzidos de diversas formas: pacíficos, justos ou virtuosos. Sua tradição mais comum é povo pacífico ou povo de paz. Esse povo agrícola teria vivido no Arizona há incontáveis séculos. As marcas dos seus clãs podem ser encontradas por todo o sudoeste. A Mulher-Aranha, ou Kokiang-Wuti, é um ser criativo. Essa entidade sagrada é uma pessoa e muitas ao mesmo tempo. Ela possui todo o conhecimento e está em toda parte. Porém, pode parecer como uma jovem, uma velha ou uma aranha. Pode ser vista ou tornar-se leve como o ar. A Mulher-Aranha é considerada mãe de tudo, segundo o mito indígena. O mundo foi criado por ordem do Deus Sol. Havia também a Mulher-Aranha, que deu vida ao mundo, criando plantas, animais e finalmente seres humanos da Terra e de si mesma. Ela possui poderes divinos e sabedoria ilimitada, sabe todas as linguagens e tem acesso profético ao futuro, o que faz uma ligação com a música da abertura. Voltando à pintura da caverna, parece que haviam pessoas saudando algo, assim como florestas e corvos no céu, mas o que mais chama a atenção é a pintura maior, em vermelho. O desenho parece representar um monstro com várias pernas, podendo ser muito bem uma gigantesca aranha, sem contar o símbolo menor que o Jade está obcecado, que parece patas de aranha, porém, mais uma vez, são apenas especulações. A série deixa tanto mistério em aberto que várias interpretações se encaixam aqui. Atualmente eu assisti até o episódio 5 da segunda temporada, e já vi o teaser do 6º episódio que vai vir na próxima semana. Apesar de ter achado os 2 últimos episódios meio fracos, eu confesso que eu tô bem ansioso pelo que vem pela frente. Acredito que eles vão conseguir capturar uma criatura dessas e até mesmo matar. E para finalizar, vale lembrar que tanto as minhas teorias, como muitas que estão pela internet, podem ser simplesmente deixadas de lado. Basta os responsáveis pela série transformarem os seres em manifestações das emoções das pessoas ou realmente em um experimento científico. Mas mesmo assim, eu acho muito bacana e válido conversarmos sobre nossas ideias e trocarmos teorias. E você, concorda com alguma parte do que eu falei? Tem suas próprias teorias sobre os monstros, o lugar ou as pessoas que estão presas? Então deixe seu comentário. Vou adorar trocar uma ideia com vocês.